Olá, estudante Versa! Espero que se encontre bem. Eu, professor Eduardo, professor de redação aqui do Versa, venho hoje comentar com vocês a temática da redação do ciclo 5 do nosso simulado Versa. E me conte, como se saíram? Espero que tenham saído muito bem, até porque é um tema muito interessante para ser discutido e, acima de tudo, dissertado, como é o pedido aí da nossa proposta de redação. Certo? Podemos interpretar então? Muito bom. Vejam só, quando a gente analisa o tema desse ciclo 5, ele traz aí para nós consequências do descarte incorreto de resíduos no Brasil. Um tema um tanto quanto muito detalhista para ser discorrido aí em uma dissertação. Então, o que eu gostaria que você fizesse? Sempre quando a gente tem um tema de redação, nós temos que analisar passo a passo, palavra por palavra, para assim ficar um tanto quanto fácil, certo? Se eu pego aí, consequências, por tese, eu, na minha dissertação, na minha escrita, na linha argumentativa e até mesmo nos meus tópicos frasais a ser discutido, eu tenho que colocar o que, gente? Tenho que colocar, por tese, duas consequências. No próprio tema da redação, eu já tenho aí o pedido de consequências. Sobre que ponto? Descarte incorreto de resíduos no Brasil. Quando a gente fala resíduos, eu posso transcrever, sinonimar essa palavra para lixos. Isso fica muito mais fácil do meu entendimento. Beleza, eu estou falando de uma realidade, a realidade brasileira. Então, nós podemos assim já discorrer e fazer o nosso mapeamento de ideias. E aí eu te ajudo e peço até que você preste bem atenção se você caminhou por esta linha que iremos discutir aqui. Então vamos lá. Quando a gente fala em Brasil a respeito da produção de lixo, nós temos que ter algumas coisas em mente. E é interessante que a gente veja alguns tópicos bem pertinentes sobre essa temática. A primeira delas é que o Brasil hoje, não sei se vocês sabiam, mas ele é o maior produtor, ele é o quarto maior produtor de lixo no Brasil. Sabiam disso, gente? Pois é o quarto maior produtor de lixo do mundo. Ok, isso é um dado importante, significa que a gente produz muito, muito, muito lixo. E, para refletir sobre essa temática, eu tenho que entender todo o processo, como se chega àquilo que nós chamamos de resíduos, lixo propriamente dito, né? Para chegar até o descarte, como eu já havia sublinhado aí na tela e você viu, nós temos um processo. E o processo de produção de lixo ele funciona da seguinte forma. Extração, depois nós temos a produção, depois nós temos a comercialização, depois nós temos o consumo e, por fim, o descarte, onde gera toda a dinâmica do lixo. Ok. Aí você que está assistindo esse vídeo, poderia me perguntar assim, Eduardo, qual que é o motivo, então, para uma maior produção de lixo? Uma vez que isso é uma problemática e, como diz o tema da redação, e traz por si uma grande consequência para a realidade brasileira. Com certeza, o maior tópico de todos, em uma linha reflexiva que nós podemos adquirir quando formos argumentar sobre esse tema, é o consumismo. Vale lembrar que o consumismo está presente no nosso dia a dia, em todas as ações. E tudo aquilo que nós consumimos, em tese, nós descartamos. Ou seja, tem lixo aí. E essa cultura do lixo, né, a partir do consumismo, ela vem desde uma dinâmica muito profunda que é derivada da cultura norte-americana. Esse tópico é importante você saber, principalmente pós-revolução industrial, início do século XX, a indústria do consumismo, tanto é que os Estados Unidos hoje é o maior produtor de lixo do mundo, né? Ela vem à tona aí. Tá, o descarte em si, ele acontece quando e onde? Mediante o consumismo das pessoas e vai parar todo esse lixo naquilo que nós chamamos de lixões. Os lixões hoje eles são aqueles que arrebanham o maior número aí de lixo em todos os municípios, em todas as realidades. Tá, existe uma grande diferença, daqui a pouco a gente vai falar, entre lixões e aterros sanitários. Ok, quando eu falo em lixões, olha como é interessante.
tem uma lei de 2014 que ela veio, e isso já tem há 9 anos que ela está em rigor, proibir a criação de lixões em municípios brasileiros. Então é proibido que os municípios hoje tenham lixões. Todos devem fazer um processo de aterro sanitário. E aí a gente vê alguns exemplos nas fotos aí, como minimiza a agressividade ao solo, ao ambiente, há um processo biodegradável, que passa todo aí esse processo dos aterros, só que hoje, na realidade brasileira, e isso serve até, se você tiver lembrado, como um dado argumentativo embasado. Hoje no Brasil nós temos mais de 3.000 lixões funcionando em cerca de mais de 1.600 municípios. Esse dado ele é alarmante, não sei se você sabe, mas no Brasil hoje nós temos 5.550 municípios, de acordo com o censo agora divulgado pelo IBGE, o censo de 2023. E quando a gente fala nisso, nós podemos levar em consideração outro tópico. Como que eu poderia fundamentar a minha argumentação? Com que dados, Eduardo, sobre essa temática aí das consequências do descarte do lixo no Brasil, dos resíduos? Primeiro, não sei se vocês sabem também, olha outro dado interessante que nós podemos levar em conta. Um brasileiro ele produz por ano 350 quilos de lixo. É um número alarmante. Multiplica aí, não sei se você também sabe, mas hoje a nossa população brasileira, de acordo com o censo do IBGE, divulgado no ano de 2023, a população brasileira está cerca de 211 milhões de habitantes. Logo, cada um produzindo 350 quilos de lixo por ano, isso é um número muito gigantesco, não é? Outro dado interessante que pode fundamentar a nossa argumentação sobre essa temática: 59% dos municípios não possuem aterros sanitários adequados. Como eu disse há pouco, os aterros sanitários é aquilo que regulariza, né, o descarte correto do lixo na realidade aí do município. Outro dado interessante é que os impactos da não distribuição correta dos lixos aos cofres públicos, ou seja, o governo tem que investir por ano cerca de 3 bilhões de reais destinado a essa área. Uma vez sendo concretizado de maneira correta, não precisaria de tanto investimento. Consegue entender, moçada? Esse ponto, uma vez eu discutindo, eu consigo argumentar e, acima de tudo, fundamentar sobre a nossa temática, tá? Aí você poderia me perguntar: Eduardo, quais as consequências do descarte incorreto de resíduos? E é isso que vai embasar lá no teu mapeamento de ideias quando você for fazer o seu texto. Vou elencar aqui alguns tópicos que você poderia discorrer na linha argumentativa. Primeira delas é a problemática ligada a resíduos sólidos. Tá, quais são, Eduardo? Nós temos o primeiro aí, geração excessiva de resíduos causa poluição do solo, da água, do ar, e aí nós vemos claramente que pode ser dissertado uma linha argumentativa com esse tópico. Outro tópico que nós podemos discorrer sobre é que perde-se o controle sobre a destinação dos resíduos. Esses resíduos, uma vez colocados de maneira incorreta no ambiente, eles afetam os rios, os mares, os lagos, os açudes, enfim, tudo isso também acaba fazendo um mal tremendo ao meio ambiente. Outro tópico que eu posso também refletir na minha redação é condições de trabalho muitas vezes inaceitáveis. Essas nós temos claramente, sempre aí sai nas mídias, né, as pessoas que trabalham em lixões, as pessoas que vivem em situações assim calamitosas, socialmente falando, à custa de trabalho, de comida, busca de recicláveis e trabalhando aí em condições inaceitáveis. O tópico que gera aí a consequência de grande descarte de lixo de maneira incorreta no ambiente. Outro tópico que eu posso também discorrer é a interferência na drenagem urbana. Aí entra a questão do saneamento, uma vez descartando de maneira incorreta, nós temos as linhas de esgoto totalmente poluídas, totalmente
entupida, gerando aí alagamentos em grandes centros, nas cidades. E por fim, outro tópico também que a gente pode discutir é sobre os criadouros do mosquito Aedes aegypti, que causa, por tabela, a dengue, uma doença tão agravante aí na sociedade brasileira que assola muitos. Claro, o número de morte é pequeno, mas as sequelas que ela causa são muito grandes. Outro tópico que podemos levar em consideração são os resíduos de serviço de saúde misturados com os convencionais. Sabemos que hoje há uma coleta seletiva para esses produtos, porém ainda não tem essa conscientização generalizada das pessoas, e isso gera também muitos agravantes, né? Gerando inclusive doenças para aqueles que têm contato diretamente com esses lixos. Outro tópico que você poderia também colocar no seu texto, na linha argumentativa, no mapeamento de ideias, são os resíduos químicos misturados com os convencionais. Resíduos químicos com os convencionais. Não havendo aí essa distribuição da coleta de uma maneira seletiva, acaba gerando grandes transtornos. E por fim, eu posso levar em conta também os resíduos químicos acondicionados de forma incorreta. E nós temos vários exemplos, sejam internacionais, até na nossa realidade brasileira, que casa muito bem em relação a esses resíduos químicos colocados em lixos comuns, né? Temos o Césio, lá de Césio 137, ocasionado em Goiânia, e isso na década de 90, que foi um grande problema social, urbano, que teve até morte com isso. E sabemos que isso gera consequência, por isso correspondendo aí com a temática da redação. Tá, fechamos a linha argumentativa, mas você tem que lembrar que não só a linha argumentativa ela facilita e ela ornamenta a sua escrita. O que você vai precisar também? Embasar. E aí você poderia me perguntar, Eduardo, quais citações porventura eu posso colocar uma vez o tema sendo esse? Então segue aí, vou colocar 3 dicas para vocês, para que vocês pensem com carinho sobre. Vale lembrar que a temática desse tema da redação, ela encaixa no eixo do meio ambiente. Isso é importante também você ter em mente, até para deixar aí uma carta na manga com algumas citações de eixos. O eixo é meio ambiente. O que você indicaria, Eduardo, para quando sair algum tema voltado a isso, para que a gente tenha em mente? Olha, um dado interessante. O artigo 225 da Constituição Federal de 98, ele vai dizer assim, todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Então, só aqui eu tenho um embasamento totalmente fundamentado, que pode ajudar na linha argumentativa diante daqueles tópicos que eu falei anteriormente aí para vocês. Estão acompanhando, galera? Tá dando certo a linha de raciocínio? Isso é importante, hein? Se não, pode voltar o vídeo, escutar mais uma vez. Isso é muito importante para facilitar o teu entendimento em relação a esse tema. Beleza. Outra citação que eu posso levar em conta, do Victor Hugo, que é romancista, poeta, dramaturgo e ativista pelos direitos humanos francês. Ele vai dizer assim, é triste pensar que a natureza fala e que o gênero humano não a ouve. Logo, vem a calhar mediante as consequências que nós já citamos. Isso fundamenta. O Sartre, que é filósofo francês, ele vai dizer assim, o ser humano é livre e responsável. Cabe a ele escolher seu modo de agir. Então, essas ações de não conscientização, de não prezar pelo senso da coletividade, faz com que, às vezes, essa ação dele seja negligenciada e causando, nesse caso, em relação à temática, muitos problemas ao meio ambiente. Ok, já vimos aí algumas citações. Eduardo, tem algum repertório de filme, documentário? Tenho sim, e aí cito para vocês que também poderiam fazer alusão a eles. Primeiro, um documentário chamado A História das Coisas. É um documentário
americano de uma maneira bem leve, cômica, 20 minutinhos somente, e ele traz algumas temáticas voltadas às consequências do descarte do lixo na sociedade, que vale você fazer essa alusão aí, que também vem a calhar com o tema da redação. Um filme brasileiro chamado Lixo Extraordinário, ele que foi feito em 2011, retrata a realidade de catadores de lixo, né, em grandes lixões, em grandes centros, para ser mais bem específico, no Rio de Janeiro. Também poderia remeter a eles. Muito bem, gente, e aí já chega no desfecho, nas nossas propostas de intervenção em relação a esse tema. Eu posso usar propostas contundentes mediante a argumentação dita? Deve. Isso, eu não posso esquecer que a minha argumentação ela tem que estar ligada diretamente com a minha proposta de intervenção. Eu tenho que lembrar que eu não posso colocar uma proposta que não venha a ter sintonia com a minha linha de argumentação. Conseguem entender? Então, algumas propostas de intervenções que poderíamos utilizar. Olha aí, acompanha comigo na tela. Primeiro, cobrança pela coleta seletiva por parte das prefeituras. Né? Isso é uma ação bem contundente, e aí você pode fazer um detalhamento aí rigoroso. Melhor estruturação do Ministério das Cidades quanto a esse assunto, seja de coleta seletiva, seja de urbanização, seja da proposta de implementação de lixões, aterros sanitários, né? Eliminando os lixões desses grandes centros, que é uma proposta bem eficaz. Olha uma terceira proposta aí. Investimentos na educação para estimular aos alunos sobre a reutilização, a reciclagem e a redução dos lixos no ambiente que eles residem. E, por fim, outro tópico que nós podemos colocar como proposta de intervenção é a conscientização da população sobre a dosagem na necessidade de consumo. Enfim, em linhas gerais, gente, procuramos sim corresponder à reflexão sobre as consequências do descarte incorreto de resíduos no Brasil. Espero eu, professor Eduardo, ter contribuído para que você entenda e esmiúce um pouquinho mais essa temática que é bem irreverente e, acima de tudo, muito fundamental para que você tenha aí no seu currículo, no seu gabarito de argumentação, em uma possível vinda aí de escrito sobre esse tema. Beleza? Espero que eu tenha contribuído para isso. Muito obrigado e um abraço para vocês. Até a próxima.